Caros irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero ler com você nessa noite, na carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18. Depois vamos ler o início do capítulo 2. Mas tenha a sua Bíblia aberta, então, nesse texto. Antes de lermos, eu quero orar com você. Bondoso Deus, dá-nos entendimento, Pai, da Tua Palavra, entendimento da vida, da realidade humana, através da Tua Palavra, Deus. Para que as nossas ações, Senhor, as nossas decisões, aquilo que temos para oferecer, seja bem direcionado, seja aplicado, investido de forma inteligente no Teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos fala sobre uma realidade triste do ser humano, os efeitos do pecado, dos efeitos do que ele chama de idolatria, daquela atitude nossa de trocarmos a nossa devoção, a nossa adoração a Deus, a qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus. Diz assim: a ira se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em vez do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes,
cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores e caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Esse texto nos fala do pecado e das suas consequências, e dentre elas ele diz que a sexualidade humana foi tremendamente comprometida pelo pecado. E eu não digo nada novo aqui. A idolatria entrega o ser humano às suas paixões infames, aquele ato edênico, aquilo que aconteceu no Éden de rebeldia contra Deus, substituindo em nossa vida por nós mesmos, pelo nosso eu, desfigurou a nossa natureza e ela se tornou esse antro de infâmias. É forte isso, mas é a pura verdade. Existe na rede internacional de computadores conteúdos pornográficos que, para serem consumidos, levariam mais de 70 anos. São 180 estupros por dia no Brasil. A cada 15 minutos, uma menina de 0 a 13 anos é abusada sexualmente no Brasil. Esse dado é levantado pela quantidade de denúncias que são feitas todos os dias. Porém, é certo que existem muitos casos que não são denunciados. Primeiro porque o agressor normalmente é alguém muito próximo da família. O pai, o avô, o tio, o primo, o padrasto. Segundo, pela exposição da vítima, que implica uma denúncia. Uma denúncia implica uma exposição muito grande da vítima. E, em terceiro lugar, porque o abusado vive debaixo de ameaças, de culpa. E também a falta de informação, o desconhecimento de onde buscar ajuda ainda é grande. Essa é uma das realidades que o pecado imprime na sociedade, na nossa sociedade. Essa falta de entendimento da beleza, das normas, das responsabilidades e das consequências que estão na complexidade da sexualidade humana, implica em grande sofrimento, em confusão e abismo chamando abismo. Somos uma sociedade sexualmente doente e também moralmente e emocionalmente doente. A doença é tão grave que leva a alguns extremos, com os quais não temos ideia clara de como lidar com eles, de como contornar as situações. Por exemplo, a concepção de uma vida por um ato de violência, de abuso, de covardia, a concepção de uma vida de forma totalmente desconectada e alheia ao desígnio de Deus, ao que Deus planejou para ser prazeroso e abençoador. Essa concepção gera todo esse celeuma, uma confusão, porque não se sabe exatamente como proceder. Daí a consequência, um distúrbio de alcance social. Aborta o feto proveniente da violência ou não aborta? Elimina-se a criança que está sendo gerada ou põe em grande risco de morte durante 9 meses ou menos que seja a vida da criança de 10 anos que está gerando? Como se trata com isso? Esse foi o dilema da semana nos noticiários. O fato é corriqueiro, infelizmente. O que chamou a atenção foi a gravidez e a polêmica quanto ao aborto. Um episódio lamentável que nunca deveria acontecer com qualquer criança nesse mundo. O trauma de um abuso pode ser pior do que o de uma guerra. As crianças precisam ser protegidas dessas mentes perturbadas, tomadas de perversidade. E eu quero fazer um alerta aqui. Pais, fiquem sempre atentos. Mães, não confiem em sua sombra. Estejam sempre alertas. Nunca deixe seus filhos irem sozinhos à casa de quem quer que seja. Fique muito atento, tome muito cuidado.
E você, é forte o que eu vou falar, mas é importante. É importante. E você que está aí ouvindo, nesse Brasil todo, por onde esse vídeo for, se você sente algo que te tenta, que te instiga, que te faz pensar em coisas absurdas com relação a crianças, por exemplo, procure ajuda. Não é crime sentir algo, mas você pode estar doente e precisa ser tratado. Você pode se entender, você pode ser curado de algo que te incomode, que você pensa e até gostaria de fazer, mas sabe que é errado, sabe que pode trazer consequências graves e luta com isso de forma intensa. Procure ajuda. Fale com alguém de confiança. Tal busca pode te livrar de algo horrendo que ronda a tua mente e que pode um dia te fazer cair e fazer alguém sofrer muito. E te fazer sofrer muito também. O simples fato de falar com alguém de confiança já tem em si um potencial de te inibir, de inibir uma tentativa, de inibir uma iniciativa. Procure alguém de confiança e converse se você tem algo te perturbando assim na tua mente. O fato da semana e seus desdobramentos, teologicamente avaliado, expõe muito bem o estrago que o pecado produz na sociedade. Além das consequências na vida da menina e de sua família, e até na vida do agressor, a polêmica causada demonstra que o fato de não sabermos tratar com a questão produz outros abismos, tais como exposição da identidade da menina, dos médicos que precisaram tratar da questão, um hospital que não soube o que fazer e mandou para outro, a falta de compreensão e submissão à lei que dá direito à menina de abortar, mais incitação à violência. Enfim, isso demonstra toda a realidade da palavra de Deus. O mundo jaz no maligno e que ele faz do ser humano seu capacho. Há uma entrega tão plena aos desmandos do diabo que tende a envolver todo mundo. Uns querem uma punição exemplar para o abusador. Se é possível linchá-lo, vamos linchá-lo. Outros não se conformam com a família da menina que recorreu ao aborto. Se pudesse também condenar e lhes imputar alguma pena, o fariam. Outros insultam os médicos que participaram do procedimento, chamaram de assassinos. E aqueles que ficam indignados com o radicalismo e requerem para aqueles radicais uma punição também. Para aqueles que concordam com o direito do aborto, esses são os progressistas que não prezam pela família, pela vida, pelos bons costumes. Enfim, são vários os abismos que vão sendo abertos. São vários os julgamentos e as condenações que vão sendo proferidas, porque não sabemos como lidar com o pecado. E nesses casos, as mortes são inevitáveis. Já existe ali uma infância moribunda, se já não está morta desde os 6 anos de idade. Uma vida que foi marcada pela violência, terá que conviver com ela por todos os seus demais dias, como uma tortura, uma culpa indevida, um fardo difícil de carregar, que em grande medida prejudicará no desfrute que poderia ter das muitas belezas que Deus planejou e gostaria que ela vivesse. A menos que o encontro com a graça promova a transformação da mente daquela menina pela renovação do espírito dessas vítimas, a vida toda se torna um grande fardo. Nós não sabemos lidar bem com o pecado e suas consequências. A ira e a indignação são justas, mas nós precisamos buscar em Deus como tratar com elas. E a ira de Deus está livre das marcas que o pecado imprime na nossa ira, na nossa indignação. Principalmente o desejo de vingança. Na leitura do texto, quando chegamos no final do capítulo 1, há uma tendência de nos ufanarmos,
porque tendemos a crer que não praticamos o que Paulo explicita naqueles versos. Quando começamos a gostar do prazer, da indignação, daquele orgulho que a raiva faz se expor de nós, muita pertinência, muita razão, que nos faz bater no peito e dizer assim: Senhor, obrigado porque não sou igual. Eu não sou um abusador, não sou daquela família que optou pelo aborto, não sou um médico assassino, não sou um radical conservador que quer que uma menina de 10 anos tenha uma gravidez e que sai na rua para protestar. Enfim, não sou publicano e também não sou fariseu. Muito obrigado, Senhor. Quando isso começa a brotar, quando essa presunção começa a brotar no coração da gente, ao lermos o finalzinho do texto ali, Paulo começa o capítulo 2 assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza de sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Paulo nos desafia a pensarmos se realmente somos diferentes. Porque a lição é para nós, é para mim, é para você. O que aconteceu é um exemplo. Então, o que nós aprendemos é: não julgue, não condene. O que Paulo nos convida aqui é para termos um procedimento diferente. Ore por aquela criança. Peça a Deus misericórdia por ela, para que ela seja alcançada pela graça, para que ela seja bem orientada na vida, para que esse trauma tenha na vida dela o mínimo de consequência. Ore por esse tio pervertido, por esse abusador. Quem sabe, mesmo na cadeia onde ele estará, ele seja alcançado pela graça de Jesus. Por alguém que se dispôs a amar e foi lá pregar o Evangelho. Ore pelos médicos que agora precisam dormir ouvindo aquele grito: assassino, 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 para que isso não interfira no seu equilíbrio emocional, nos outros procedimentos, nos outros trabalhos que eles terão que fazer. Ore pela militante de direita que provocou toda aquela manifestação indevida, muito convicta de suas verdades, de seus posicionamentos e que quer impor isso para todos. Ore para que eles sejam alcançados com a mesma misericórdia que te alcançou. Porque não sabemos de fato o que fazer com o pecado e suas consequências. Só o amor de Deus plantado em nossos corações pode produzir em nós uma inteligência espiritual e divina para que pensemos de forma sensata em como remediar as consequências trágicas que o pecado provoca na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Estão ali plantadas discórdias, indignações, raivas, condenações, porque não se sabe como tratar de fato com o assunto. Mas o amor de Deus pode dar a direção. O amor de Deus, a nossa disposição de oração, uma reflexão no que é a ira de Deus,
na sua longanimidade, na sua bondade, na sua tolerância, pode nos levar a essa conclusão. Ore simplesmente e peça a Deus essa inteligência, recursos e dons para serem aplicados no trabalho que pode amenizar o sofrimento e promover salvação. Porque de fato, se não for ao Senhor, nós não sabemos. Que Deus abençoe a tua noite. Fica na paz do Senhor Jesus.